E fala galera, boa tarde, tudo bem com vocês? Vamos para mais um Fechando o Dia, o nosso tão querido, tão amado quadro de análise aí das altcoins mais pedidas, mais comentadas e algumas também que eu tô achando com padrões interessantes pra gente ficar de olho. Então sem grandes delongas, bora soltar a vinheta pra gente metralhar a informação aqui nesse canal como sempre. Se você não me conhece, não conhece o canal, eu queria te convidar a estar se inscrevendo, que eu posto análises diárias do Bitcoin e de todo o mercado cripto aí, comentando de pontos fundamentalistas, análise on-chain, gráfico, sentimento, e também faço esse quadro que você está assistindo agora, que é o nosso Fechando o Dia, onde eu analiso altcoins aí pedidas por você. Então se tem alguma altcoin que não está nesse vídeo e você queria ver ela aqui, comenta embaixo nos comentários que no próximo Fechando o Dia eu vou colocar ela pra gente analisar. E também não se esqueça de me seguir nas redes sociais, que os links estão todos na descrição desse vídeo. Lá tem o Instagram, o meu canal do Telegram, o meu grupo do Slack, todos totalmente gratuitos aí, onde eu vou postando várias atualizações e novidades ao longo do dia, para você ficar informado de tudo o tempo todo. Então sem grandes delongas, sem grandes informações, vamos começar aqui. A lista aqui é grande, como vocês podem ver, e vamos começar com a nossa querida Cardano, né, a Ada. Gente, eu arrumei esse microfone aqui, depois ficou ruim, agora acho que agora tá bom, tá numa altura aqui boa, mas vamos ver aqui o que tá pegando. Tinha uma cunha descendente, eu comentei com vocês, eu falei que essa cunha era o sentimento que o mercado muito provavelmente estava virando, assim como várias altcoins, e isso poderia denotar uma explosão generalizada de altcoins, tal como a gente está vendo agora, uma queda da dominância, tal como a gente viu agora, e altcoins aí tendendo a reverter. Muito provavelmente isso tenderia a fazer o Bitcoin a romper o padrão de equilíbrio, tal como também está acontecendo agora. Cardano está muito esticado, próximo à região, longe da região das médias, próximo à região de topos prévios, né, fundos prévios aqui também. Então muito cuidado com compras. Aguarde fundos ascendentes, uma vez que a nossa última base de preço assim consistente é de fato o 78 centavos na verdade, e já temos sombra, rejeição aqui na parte de cima, né, entre os 20 centavos e provavelmente os 30 centavos vai ser uma região de forte resistência, né, e a gente consegue ver como que daqui para cima o VPVR ainda fica mais acentuado, né? Devido a toda essa região aqui de topos e fundos prévios, né, de antiga negociação. Então isso tende a fazer com que pessoas compraram aqui achando que era o fundo, o ativo caiu mais, elas estão segurando no prejuízo até agora e na primeira oportunidade vão fechar a sua posição. Isso faz com que o ativo, junto com o fato dele estar bastante esticado, venha a passar por uma correção, nessa correção aí que é o ideal de entrar. A gente vai ficar de olho em região das médias, sobrevenda aí numa hora. Será que aconteceu? Não tivemos nenhuma sobrevenda numa hora desde então, desde a base de preço, né? E o ativo ele já subiu pra caramba, ele já chegou a valorizar aí mais de 60%. Então muita atenção nessas entradas, né? 15 minutos já bateu sobrevenda, 5 minutos com certeza. Então eu ficaria de olho na sobrevenda de 1 hora, juntamente com a região das médias aqui no gráfico diário. Seria um bom gatilho de entrada para quem está querendo acumular Cardano, e muito provavelmente vai cair em coincidência com o 382 junto com a região das médias, que também é mais um belo gatilho e setup de acumulação. Próxima moeda, Baby Doge. Galera, Baby Doge estava dentro de uma cunha ascendente, né? Tivemos um rompimento, né? A gente violou aí por vários dias os limites dessa cunha, e agora com todo o mercado subindo, Baby Doge está indo pelo mesmo caminho, né? Vou até desprezar o RSI aqui, porque o RSI nesse caso de moeda muito volátil, moeda que tem muito token, que o volume varia bastante, ele fica bem esquisito. Sobrecompra e sobrevenda não serve para nada, até mesmo porque a gente não consegue nem ver variação percentual, né? Olha só. Então a gente, olhando de forma gráfica, ainda estamos numa tendência bastante altista aqui nos gráficos maiores, por exemplo, o gráfico semanal, né? A gente está fazendo aqui, ó, topo, fundo, topo ascendente, fundo ascendente, topo ascendente, fizemos um fundo ascendente, mas agora a gente teria que romper essa base da cunha, tá? E também esse topo prévio para estar mais confiante aí com Baby Doge, com valorizações, porque vou ser bem sincero com vocês, vocês sabem a minha opinião sobre small caps, shitcoins e ativos aí que não tem um fundamento muito bacana. Eu não gosto, tá? Até trade eu fico um pouco receoso, mas pode ser que ela acompanhe sim o mercado, ainda mais se ainda tiver a hype das meme coins, né? Porque tudo isso é feito de hype. Tinha época
lá em 2020, eu não sei se alguns de vocês estavam no mercado, mas lá em 2020 surgiu a época das moedas com nome de comida. Então tinha o pizza, o sushi, tinha um tanto de moeda lá, acho que tinha um hot dog também. E aí essas moedas valorizaram do nada. E depois veio a hype aí dos Dogecoin e moeda de cachorro, que valorizou pra caramba. E essas moedas, quando o pessoal costuma ver que tá valorizando, é quando ela para de valorizar. Então, muito cuidado, a gente está tendo um possível rompimento de cunha aqui com o pullback, tá? Se acontecer esse pullback, ela perder esse fundo aqui, aí a tendência de baixa de fato, a única salvação para ela é se todo o mercado cripto subir, né? De fato, subir e tiver aí uma valorização considerável, eu acho que ela pode sim seguir pelo mesmo caminho por euforia das altcoins. Deixa eu ajeitar minha cadeira aqui também para eu apoiar. Agora tá bem melhor. Próxima moeda, BNB, Binance Coin, né? Eu já falei bastante dela aqui. Falei que ela tá numa tendência bem forte de consolidação, tendendo a romper para cima, né? Ainda mais pelo próprio fundamento, patrocínio e crescimento do mundo de criptomoedas. BNB é a moeda da Binance, e a Binance é a maior exchange do mundo, está patrocinando aí diversos eventos esportivos, tanto aqui no Brasil quanto no exterior, Copa do Mundo, e eu imagino que ela é a porta de entrada para os usuários de criptomoedas aí ao redor do mundo. Então ela testou a base do triângulo, eu falei com vocês que poderia ser uma excelente oportunidade de compra e de fato foi. Isso foi, já tem várias semanas na verdade, né? Já deve ter mais de um mês. Então se a gente considerar que uma pessoa pegou a base aqui, ela já está brincando aí com pelo menos 20, 30% de valorização. Assumiu a tendência de alta no diário, está longe da região das médias. E a gente tinha uma espécie também, batendo o olho aqui agora, de tipo uma linha de tendência aqui que ela foi rompida, fez até um pullback. E se a gente traçar a base, daria até uma cunha descendente, alguma coisa mais ou menos assim. Deixa eu esticar aqui. Muito bem, uma coisa mais ou menos dessa forma, né? Uma cunha descendente, rompeu para cima, assumimos a tendência de alta. E deixa eu ver como é que estão as sobrevendas, né? Eu não usaria o setup das sobrevendas agora em BNB, porque estamos em uma tendência bem consolidada nos gráficos maiores. Estamos em uma região de resistência, tá? A gente tem que fazer uma correção aqui no semanal ainda. E não entrou volume. O fato de não ter entrado volume é o principal gatilho por eu não querer usar o setup das sobrevendas. Mas eu acho que a região das médias ela vem sendo bastante respeitada. E caso você veja um pullback aqui na região das médias, estando com uma relação risco-retorno para colocar o stop abaixo de fundos prévios, tá bem tranquilo, né? Porque é bem provável que a gente possa ver BNB vindo buscar região de topos prévios, tal como essa região aqui em cima dos 515, ou quem sabe a região lá de topos dos 660, 670, que caso a gente rompa os 515, vai ser o próximo alvo para a gente ficar de olho. Mas tudo isso ele precisa romper aqui essa região dos 450, que ele está fortemente batalhando agora, e obviamente fazer um fundo ascendente para seguir nessa tendência. A entrada mais conservadora seria esse fundo ascendente, e a entrada mais agressiva seria um fundo ascendente no diário, mas em compensação com um stop um pouquinho mais curto. Vocês estão vendo que eu não estou passando no par Bitcoin, porque a maioria das altcoins ela está mais forte do que o Bitcoin, tá? Olha o Ethereum, por exemplo. O Ethereum já valorizou pra caramba. Bitcoin valorizou 30%, Ethereum valorizou 37%, 40%. E segue bastante esticada também. A gente tem que as moedas elas estão muito próximas a ponto de resistência, topos e fundos prévios, né? E em Ethereum especificamente a gente tem essa região aqui, dos 3 mil dólares até os 3.200, que é a região das médias e a região com o VPVR bem acentuado. Então é muito provável que ela possa fazer sim um pullback e esse pullback seja uma excelente oportunidade de acumulação. Muito cuidado que é uma pernada de alta com um volume ainda decrescente, né? Eu acho que como o Bitcoin ele rompeu, mas está próximo a uma região de resistência, de certa forma consolidado, próximo aos 48k, as altcoins ainda não se desprenderam dele, tá? Então pode ser que elas desprendam, a gente veja volume e consequentemente a dominância ela venha a cair mais e a gente pode ver mais oportunidades. Mas a gente consegue ver que Ethereum estava no padrão de equilíbrio, olha só, fundo, topo, fundo ascendente, topo descendente, fundo ascendente, topo descendente, rompemos esse padrão de equilíbrio e eventualmente a gente precisa fazer um pullback. Eu estou de olho nessa região aqui onde o VPVR está acentuado, que tem muita gente presa, e também a região das médias. Deixa eu ver as sobrevendas, tá? Mesmo não entrando
um volume, pode ser que ela bata junto com o Bitcoin. Vamos ver como é que está o RSI aqui. Se o Bitcoin bater sobrevenda, a gente pode estar utilizando essa sobrevenda também no Ethereum. Mas se o Ethereum bater sobrevenda e o Bitcoin ainda tiver espaço para ficar sobrevendido, para cair, cuidado, porque pode ser que caia e a altcoin vá junto e fique ainda assim mais extrema a sobrevenda, tá? Seria uma boa oportunidade de repique, mas sempre lembrando de ter um olho lá no Bitcoin quando for analisar altcoins. Outro fato também que eu não estou passando nos gráficos menores hoje, porque as altcoins elas já estão bem esticadas, tá? Então, gráfico menor ou seria oportunidade short contra regiões de resistência, que no é o caso de Luna, que está no topo histórico, né? Mas também pela própria volatilidade do mercado, seria complicado você estar operando esses momentos de euforia, uma vez que o mercado ele já está eufórico. Então, se você buscar compra, você vai comprar próximo a topo. E se você buscar vendas, pode ser que o mercado continue subindo e você seja estopado bem de graça. Então, minha sugestão é busquem compras para buscar para posições de longo prazo, para estar pegando o começo de uma tendência de alta no semanal e o topo no mensal, que é o que está acontecendo agora no mercado de criptomoedas. Galera, Luna, a gente está no topo histórico, Luna BTC, deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Ainda não atingimos o topo histórico, tá? Então, muito cuidado, porque a gente ainda tem resistência em Luna, pelo fato dele não ter rompido o topo histórico aqui no par BTC. Estamos próximo a uma região de resistência, né? A gente teve uma barra bem forte aqui ontem, que foi o que levou a romper o topo histórico contra o dólar. E deixa eu ver, talvez a gente tenha uma espécie de linha de tendência. Deixa eu ver se consegue traçar isso aqui no gráfico, nos gráficos menores. Talvez alguma coisa dessa forma aqui, ó. E ela foi respeitada e fizemos um pequeno pullback, né? Olha só, a gente teve 3 toques, o topo histórico, esse toque e esse toque. Fizemos o pullback juntamente na região das médias, foi uma excelente oportunidade de acumulação. E quem está dentro pegou, quem não está não tem o que fazer, é esperar eventuais fundos ascendentes para se posicionar. Mas seria interessante sim umas posições de Luna, uma vez que a gente pode estar vendo ela está rompendo o topo histórico contra o Bitcoin. Isso faria com que ela pudesse se valorizar bastante, né? E consequentemente tá numa região totalmente sem resistência, tanto no par dólar quanto no par Bitcoin. Falando agora do par dólar, né? Se você quer se posicionar em dólar, a oportunidade de posicionamento também já passou, tá? Agora a gente está numa região de topo histórico, já está tendo uma rejeição, né? A gente está tendo aqui um pavio da força vendedora, né? Uma pressão vendedora que fez o preço recuar bastante. E consequentemente mostra o quanto os touros estão cansados depois de um rally de alta aí de quase 30% sem fazer correções grandes, né? Sem fazer correções aqui no gráfico diário. Então tomem cuidado, tá? Tomem bastante cuidado, na verdade. Tivemos uma divergência baixista aqui também, olha só, no gráfico diário. Estamos dentro dela ainda, mais ou menos, né? Porque aqui essa linha se estende. Eu acho que aquele topo prévio é menor do que esse aqui, deixa eu ver. É uma divergência tipo B, né? Entre esses dois topinhos aqui, ó. Olha só, os topos estão subindo e aqui os topos do RSI eles estão no mesmo patamar. Então, a princípio, quando a candle fechar, pode ser que sim, temos uma divergência baixista, o que é um reflexo de termos rompido o topo histórico sem grande continuação, né, com rejeição, pavio vendedor. E pode ser que a gente veja o ativo vir a corrigir em gráficos maiores, tal como o semanal, onde a nossa última base de preço é a região aqui dos 48,50 dólares, né? Desde então a gente já chegou a subir 130% e eventualmente precisaremos fazer uma correção, um fundo ascendente para estar criando momentum e continuar essa tendência, né? Fazer um fundo ascendente e continuar esse movimento de alta. Mana Decentraland, eu acho que eu falei também dessa linha de tendência possivelmente para ser rompida. Testamos ela, rompemos sem grande volume, estamos fazendo o pullback aqui bem curtinho agora. Quem quer entrar nessa moeda, primeiro cuidado, que muito provavelmente ela está mais fraca que o BTC, tá? Se a gente pegar aqui Mana BTC, acho que o BTC ele teve um movimento impulsivo muito mais forte. Pois é, Mana contra BTC está caindo. Então significa que é muito mais vantajoso você investir em BTC do que em Mana.
Mas ainda assim, caso você queira, às vezes, especular com base na valorização da dominância, a gente está fazendo um fundo ascendente, né? A gente tem aqui uma região de topos e fundos prévios, que é a região dos 2,55, 2,50, região das médias, e seria interessante ela confirmar esse fundo ascendente, romper essa região aqui de topos dos 2,70, 2,80, tá? Toda essa região aqui, para estar seguindo essa tendência de alta que ela está fazendo aqui e consequentemente, né, se entrar volume, a gente fica até mais feliz e pega uma operação aí a favor da tendência com a força compradora estando otimista. Mas eu não entraria. Próxima moeda, Sandy, a gente está no topo de um canal descendente, eu acho que analisei ela há uns dias atrás também. Então muito cuidado. É interessante para a Sandy se ela romper esse canal e fazer um pullback, tá? Igual a maioria das altcoins está fazendo. Mas para isso eu acho que o Bitcoin teria que romper os 50 mil dólares, 52 mil dólares. Se ele romper os 52 mil dólares, aí eu acho que Sandy pode vir pelo mesmo caminho. Mas a maior probabilidade é que o Bitcoin corrija. Então Sandy se manter consolidado dentro desse canal descendente. Mas ainda assim canais descendentes tendem a romper para cima, né? No semanal a gente tem uma espécie de bandeira de alta aqui, que também é um padrão bem interessante devido ao hype do metaverso e esse tipo de coisa. Pode fazer Sandy se valorizar bastante, então é uma moeda bacana aí para estar de olho no swing, mas muito cuidado porque a gente está próximo à região de resistências. Próxima moeda, Sol, Solano, a gente estava fazendo uma coin descendente, rompemos mais uma vez, entrou volume, entrou euforia, né? A gente consegue ver um volume aqui bem acima da média e mesma coisa que eu falei na Cardano no começo do vídeo. Guardar fundos ascendentes, a gente está próximo à região aqui de fundos prévios, de topos prévios, nosso VPVR aqui, até que uma região que por mais que tenha fundos e topos prévios, tem um gap aqui no VPVR, então acho que ela até tem condição de subir mais um pouquinho. Olha só, essa região aqui tem um gapzinho, então não teve tanta negociação, pode fazer com que o Solana suba mais. Mas se você entrar, seu stop vai ter que ficar em algum lugar nessa região ou então nessa região de fundos prévios, o que faz com que o risco retorno siga extremamente desfavorável. Então aguarde oportunidade de entrada em fundos ascendentes, né? Às vezes no 4 horas, porque a gente teve uma entrada boa de volume aqui, a gente pode, seguindo a favor da tendência, ver os 5 minutos de sobrevenda, né? Uma vez que a gente já teve uma valorização aí de quase 20% desde o nosso toque prévio na sobrevenda, mas ainda assim, muito cuidado, fica de olho nessa sobrevenda, porque isso pode ser um volume de topo, tá? Volume sem grande continuação, volume que acontece em regiões de topo, mas ainda assim o mercado está eufórico, o mercado está otimista, a maior probabilidade que ela faça um fundo ascendente para seguir essa tendência, então por isso a sobrevenda nos 5 minutos, gerenciando o risco, utilizando pontos de stop e lugares de suporte para estar escalonando as ordens, seria interessante para um repique rápido, tá? Uma vez que a gente está numa possível bandeira de alta aqui nos 15 minutos e numa hora estamos precisando fazer uma correção aqui, fazer um fundo ascendente com a região das médias. Para curto prazo, tá? Para swing, só fundos ascendentes aí no gráfico pelo menos diário e eventualmente a gente vai precisar também fazer um fundo ascendente no gráfico semanal, uma vez que a nossa base de preço está aqui no 76, já subiu uns quase 56% desde então. Próxima moeda, VeChain. Entrou um volume bom também nos últimos dias, né? A gente consegue ver aqui como que as candles ficaram maiores, como que o volume ficou mais nítido. Agora o RSI ele está bem esticado, na verdade, né? A gente está precisando bastante de fazer uma correção. Nossa última base de preço saudável foi aqui na região dos 0,04, né, os 4 centavos. Isso equivaleu a uma valorização de quase 100%, né, se bobear mais do que 100%. Então muito cuidado que VET está esticada e mais uma do time de se você quer entrar nela, aguarde fundos ascendentes, tá? Para operações mais arriscadas. Operações mais arriscadas do gráfico de 4 horas seria ideal para a formação aqui de um fundo ascendente e mais conservadoras no gráfico diário ou então quem sabe até no semanal, mas aí eu acho que já é operação para aguardar mais algumas semanas. Mas no mais a gente segue bastante esticado também. Assim como a maioria das altcoins, né? Eu acho que o ideal não é shortar agora, porque a tendência está de alta, mas sim buscar acumulações em momentos de pânico para a formação de fundos ascendentes em gráficos maiores. É quando o mercado ele vai continuar a tendência de alta, mas as pessoas elas vão estar acreditando que ele vai cair, sendo que na verdade é apenas uma correção saudável.
essa é a melhor oportunidade de você estar buscando acumulações. XMR, nossa querida Monero, né? Eu passei um trade bem legal nela, esse triângulo simétrico aqui que rompeu e foi embora, né? Desde o rompimento dele a gente já pegou aí mais de 20% de valorização. Lembrando sempre que a gente teve uma rejeição muito forte aqui por algum motivo que nunca saberemos. Então, tome cuidado, tá? A gente agora segue esticado igual nas demais altcoins, né? Deixa eu já apagar esse triângulo que já passou. A gente está longe da região das médias, né? Bem longe, na verdade. E precisamos, assim como as demais altcoins, fazer um fundo ascendente. Cuidado também porque a gente tem uma pernada de alta com o volume caindo, né? E isso faz com que a força compradora esteja cada vez menos desinteressada em estar negociando esse ativo à medida que a tendência sobe. Talvez ela esteja, deixa eu ver XMR BTC, talvez ela esteja mais fraca que o Bitcoin. Está consolidada. Então eu preferiria investir em Bitcoin do que XMR, porque a tendência está bem consolidada aqui. A gente teve pumps e dumps muito feios e no longo prazo ela está tendendo a cair, né? A gente na verdade está dentro de um baita de um range. Se a gente traçar aqui o nosso querido canal de Fibonacci, acho que dá para fazer um rangezão aqui. Olha só, ela está dentro dessa grande consolidação na tendência de baixa, tá? Então se XMR começar a corrigir, pode ser que ela caia mais que o Bitcoin, porque o Bitcoin é uma moeda mais forte, tem mais capital de mercado. Se ela começar a subir, eu acho que eu só ficaria interessado nela se ela assumisse uma tendência de alta fora dessa consolidação, para tentar reverter essa tendência secundária de baixa aqui, que seria o semanal, por exemplo. Eu queria ver ela fazendo um pivô de alta no semanal. E quem sabe até assumir aí, entrar um volume e assumir uma tendência de alta no mensal, coisa que ela não segue há bastante tempo, né? Desde 2017 ela está perdendo valor contra o Bitcoin e isso me faz não gostar tanto de XMR por questões gráficas. Fundamento eu acho bacana a causa deles. XRP, outra moeda que eu não sou muito fã, mas pelo motivo oposto, né? Que é por causa do fundamento mesmo, que é a centralização. XRP é uma moeda centralizada. Tivemos rumores aí de resolver o problema que ela sofre no processo, que vem se estendendo ao longo de anos. Só que parece que foram só rumores, não teve nenhuma confirmação. Agora estamos próximos a uma região de resistência, já com forte rejeição aqui de topo, sem grande volume, né? Movimento de alta com volume decrescente. Então, primeira coisa, cuidado com XRP, a nossa Ripple. Ela está numa tendência de baixa ainda no semanal, né? Ainda não teve fechamento confirmando o rompimento desse pivô, mas já fizemos, né, um fundo ascendente contra o fundo prévio, rompemos essa máxima, só que ainda assim entrou força vendedora rejeitando isso aqui. Pode ser que isso aqui dê uma espécie de topo duplo, tá? Vamos ver como que isso vai funcionar, como que essa rejeição vai ficar. E principalmente essa aqui é a nossa base de preço, tá? Se a gente perder esse fundo aqui, ou até essa mínima aqui, quem sabe, né? Pode ser que essa mínima respeite, mas eu acho que esse fundo deve segurar mais forte. Aí XRP fica um pouquinho mais feia. Tudo levando em consideração que o Bitcoin pode sim corrigir e essas coisas, né, essas suposições podem vir a acontecer. Mas caso você queira entrar nela, eu acho que tá bem feio para entrar, na verdade. A gente está subindo juntinho com a média aqui, né? As outras altcoins estão performando bem melhor que XRP. Então acho que XRP não seria uma boa oportunidade de trade, até mesmo para um swing, né? XRP BTC tava dentro de vários padrões aqui, na verdade. Nem sei o que é isso. Acho que isso aqui foi de um curso que eu dei. A gente estava dentro de uma consolidação, rompemos para baixo, mas continuamos consolidados, o que invalidou de certa forma esse rompimento. E parece que aqui no par BTC a gente segue bem consolidado, bem lateralizado, até caindo um pouquinho, né? Então o XRP eu acho que só ficaria mais interessante se a gente rompesse essa espécie de linha de tendência. E talvez aqui olhando a base dela, né, a gente tem aqui uma espécie de cunha descendente. Talvez, não sei, seria uma espécie de padrão de continuação para esse movimento de alta que ela teve, mas ainda assim eu acho que a situação de XRP está bem feia de se analisar e por isso eu não me interessaria. Nossa última moedinha, Zilka, que subiu pra caramba nas últimas 2 semanas, né? O que aconteceu, vocês sabem? Se souber o que aconteceu com Zilka aqui, comenta que eu estou interessado para saber também.
Entrou volume, setup das sobrevendas, galera. Sobrevenda nos 5 minutos para repique, olha só, nosso último repique a gente subiu aí quase que 90%, né, 86%. Então seria interessante estar entrando em Zilca para sobrevendas. E a gente vê como que o mercado está eufórico, porque a gente chega próximo à sobrevenda, olha só, que a gente chegou próximo à sobrevenda e já criamos uma base de preço e já deu o repique. Isso mostra como que o mercado está eufórico, como que os touros estão eufóricos e como que a gente tem oportunidades de curto prazo, tiro rápido. Deu sobrevenda, você escalou em algumas ordens, subiu, você já faz suas parciais, coloca o stop. Quanto mais subir, mais você vai liquidando essa posição para ficar aí seguro nos seus investimentos, porque é um ativo que ele está bastante esticado, ele já subiu, tem 2 semanas direto. Nosso fundo prévio ele está aqui na região dos 3 centavos e agora a moeda ela já está valendo 17 centavos. Então é muita coisa, é muita valorização. Então tomem bastante cuidado. Se vocês querem pegar um swing, aguardem 1 hora em sobrevenda ou quem sabe 4 horas em sobrevenda para pegar um swing aí com gráficos, com fundos ascendentes no diário e no semanal respectivamente. Pessoal, a análise de hoje foi essa. Eu tive que fazer até vários cortes, eu vou ver como é que vai ficar na edição, porque telefone tocou, interfone tocou aqui, chegou encomenda. Mas esses foram alguns ativos que me pediram no Instagram, no YouTube e também alguns que eu achei interessante de estar passando aqui para vocês. Então não deixe de se inscrever aqui no canal, porque eu posto análises diárias como essa, falando do Bitcoin, falando de altcoins. Me siga nas redes sociais também, comenta aqui embaixo o que você achou, deixa o joinha e compartilha com quem você acha que vai gostar desse vídeo. E no mais, tenha uma excelente quarta-feira, tamo junto e até amanhã. Valeu!